Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos nos ater ao versículo 5, mas vou querer ler com vocês do versículo 1 ao versículo 7. O nosso tema dessa mensagem é Deus de ordem. Aleluia. Todos acharam? Todos acharam? Amém ou não amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ô irmão, Pokémon você acha, né? Quero ver você achar Filemon. Vamos lá, Colossenses, irmãos. Colossenses. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Depois vamos nos ater apenas no versículo 5, que diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho tendo por vós, ou venho mantendo por vós e pelos de Laodiceias, porquanto não viram-me face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e de entendimento e compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente contra o corpo, contudo em espírito estou convosco, me alegrando e verificando a vossa boa ordem. Vamos repetir? Verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, como recebestes a Cristo o Senhor, andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tais como foste instruídos e crescendo em ações de graças. Amém? Vamos fechar os olhos mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a Ti toda a adoração, Pai. Deus, nós estamos aqui e Te pedimos que o Senhor possa iluminar o entendimento dos nossos corações, e para que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados, arraigados, e instruídos, e crescendo em ações de graça na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso tema é Deus de ordem, mas gostaria de falar um pouquinho antes de nós entrarmos no versículo 5. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Colossos. Embora Paulo não fosse fundador da igreja de Colossos, Paulo escreveu cartas. Paulo escreveu mais ou menos 90 cartas durante esse período que ele acompanhou a igreja, mas nem todas essas cartas estão na Bíblia, apenas algumas delas. E é interessante que Paulo, ele ganha Epáfras, e provavelmente Epáfras é o fundador desta igreja de Colossos. Uma coisa que me nota aqui é que esta carta estava sendo endereçada à igreja de Colossos, e também ela está sendo endereçada à igreja de Laodiceia. E nós vamos ver que Paulo pede no capítulo 4 que esta carta também seja lida em Laodiceia. E quando nós olhamos alguns elogios a esta igreja, ela também se referia à igreja de Laodiceia. E se nós formos lá em Apocalipse, aleluia, estão me informando aqui que as crianças de 0 a 3, os pais podem acompanhar no berçário, e as crianças de 4 a 5 ao culto aqui ao lado. Aleluia. Então vamos lá. Então, quando nós olhamos a carta de Laodiceia, na igreja da Ásia, nós vamos perceber que em algum momento eles erraram o caminho. Dessa igreja que Paulo fala que eles estão alicerçados na firmeza de Jesus,
e que eles estão vivendo uma boa ordem. Quando nós vamos olhar para a Laodiceia, quando é escrito em Apocalipse, essa igreja está totalmente fora do caminho do Senhor. Isso nos leva a refletir que, embora vivendo hoje em ordem, vivendo firmes em Cristo, precisamos vigiar para que não viemos ficar como Laodiceia. Mas como a pregação não é sobre a igreja de Laodiceia, não é sobre as cartas do Apocalipse, é sobre a igreja de Colossos, nós vamos prestar atenção aqui. E Paulo, provavelmente quando ele escreve, ele está preso. Ele não está presente. Mas o que chama a atenção aqui no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: embora ausente contra o corpo, mas contudo estou convosco no Espírito, me alegrando e verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. É interessante que no versículo 4 ele vai dizer assim: para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E aí no versículo 8 ele vai falar: cuidado, que ninguém vos venha enveredar ou enredar com filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição do homem. A igreja de Colossos, embora ela fosse firme, embora ela tivesse alinhamento, tivesse ordem na igreja, havia um movimento chamado gnóstico que estava dentro da igreja. Havia pessoas dentro da igreja semeando filosofias, semeando palavras, ensinamentos errados, semeando conversas, semeando coisas que para prejudicar a obra do Senhor. O que nós precisamos entender no nome poderoso do Senhor Jesus, uma das coisas que para o mover de Deus, algo que desagrada o coração de Deus, a palavra do Senhor fala que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Nós temos que entender que as conversas no nosso meio, se não for para edificação, nós temos que ficar de boca fechada. Se eu estou insatisfeito com a igreja, se eu estou insatisfeito com a célula, se eu estou insatisfeito com o meu irmão, qual é o padrão de Deus? A palavra do Senhor diz que eu tenho que ir até o meu irmão e falar para ele. Falando para ele, se continua a minha insatisfação, eu tenho que levar ela para Deus. Porque se eu creio que Ele é o meu Senhor, Ele julgará todas as minhas causas. A verdade é que quando o homem se cala, Deus fala. A verdade é que quando o homem se aquieta, Deus age. E precisamos crer que Ele governa a igreja dEle. E precisamos ser sábios, que quando a fofoca, ela para quando cai no ouvido de uma pessoa sábia. Vamos orar. Porque a igreja de Colossos não sofreu isso, mas a igreja de Laodiceia se perdeu por causa das falsas doutrinas e das conversinhas que se havia no meio dela. Então, Paulo ele vai fazer um elogio, embora ausente fisicamente, estou presente com vocês em espírito e me alegro a ver como vocês estão vivendo em ordem e como está a fé de vocês. Nós precisamos entender que aqui nessa época de Paulo, não é como nossos dias de hoje. Nossos dias de hoje, a locomoção ela é muito fácil. Nós podemos estar aqui hoje à noite, podemos pegar um carro, amanhã estarmos daqui 12 horas em Porto Velho, ou se pegarmos um avião, em poucas horas podemos estar em Cuiabá, no norte, no sul do país, porque as locomoções são muito rápidas. O meio de comunicação também, hoje é muito veloz, muito diferente daquela época. Ou igual hoje à tarde, recebi uma ligação da minha tia, e me alegrou muito, ela lá de São Paulo, e eu estou com saudade deles, e como a tecnologia nos aproxima, e isso é muito bom. Mas na época de Paulo não, as viagens eram longas, elas eram lentas, e quando Paulo e Barnabé saem em missões, eles saem implantando igrejas, e vão plantando e vão deixando, e aí o acompanhamento que eles têm com essa igreja são através de cartas. E as cartas às vezes demoravam para chegar devido às circunstâncias. Hoje você manda um zap e beleza, chegou lá, mas não nessa época. Então, mas Paulo aqui ele estava preso. E é interessante que ele fala, embora ausente do corpo, ausente fisicamente, mas não ausente em espírito.
Isso nos leva a refletir uma coisa, que nem todo mundo que está presente, e de fato está compromissado. Nesta noite nós temos algumas pessoas que estão nos honrando com a sua presença, e você é muito bem-vindo à casa do Senhor, mas necessariamente não faz com que você seja compromissado com essa casa. Talvez você esteja de viagem, está participando e vai para outra cidade, então você passa por aqui. Há outras pessoas que fazem parte da igreja, mas são aquelas pessoas que elas, embora sejam da igreja, elas vêm à igreja quando querem, elas vêm à igreja quando podem, ou quando não tem nada mais importante para fazer. Elas olham para a célula, se não tem nada interessante, hoje eu vou para a célula. Então, embora nós possamos estar presentes, não significa que todo mundo esteja compromissado. E aqui é interessante que Paulo está ausente, mas ele mostra o compromisso que ele tem com a igreja, que nem mesmo ele esteve pessoalmente lá. Nós podemos citar o exemplo aqui do missionário Paulo Brito. Quantos conhecem o missionário Paulo Brito, o trabalho? Quantos aqui não conhecem o Paulo Brito pessoalmente? Levante a mão. Olha que interessante, louvado seja Deus. Nós não conhecemos, muitos aqui não conhecem o Paulo Brito fisicamente, mas o trabalho está sendo feito lá, através da sua oferta. Isso demonstra que, embora você não esteja lá, presente, mas você está compromissado com aquela obra lá. Então, quando Paulo está escrevendo, ele expressa o nível de comprometimento com que ele está com aquela igreja. Significa que ele está interessado com a igreja, significa que ele está preocupado com a igreja, que ele está com o coração ali, andando junto, caminhando junto. Porque há aqueles que estão presentes, mas só criticam, só reclamam, e são esses que não fazem nada. São esses que são hábeis em colocar defeito, mas não propõe para fazer algo diferente. Eu vejo a igreja está falhando nisso, mas se eu estou comprometido, o que eu posso fazer para que a igreja possa ser melhor? Então isso nos leva a refletir qual é o nível de comprometimento que você está com esta casa, você que faz parte desta igreja. E Paulo, ele fala, ausente no corpo, mas presente em espírito. Eu não deixo de particular a vida da igreja, não deixo de me inteirar do que está acontecendo. Ele diz duas coisas que ele mesmo à distância estava verificando que dava alegria a Paulo. Primeiro, uma delas é como eles estavam vivendo em ordem, e o que nós precisamos entender é que o nosso Deus é um Deus de ordem. Fala para o teu irmão, nosso Deus é um Deus de ordem. A segunda coisa é como eles estavam vivendo firmes na fé, embora eles estivessem sendo atacados, mas eles estavam vivendo firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que entender, nós temos que nos apoiar em Cristo, nós temos que apoiar na sua palavra. E aí, porque ele vai colocar você vivendo em ordem no mesmo patamar de firmeza de fé. Por quê? Porque embora pareçam duas coisas distintas, firmeza de fé com ordem, mas elas em algum momento elas vão se encontrar. Porque uma casa em desordem vai afetar o seu relacionamento com Deus. Vou dar um exemplo prático aqui. Nós viemos adorar o Senhor e tem sido uma bênção, mas imagina você chegando aqui. Adorar o Senhor é coisa espiritual, mas se chegasse aqui as cadeiras estivessem bagunçadas, qual seria a primeira impressão? Você ficaria furioso. E com certeza você não conseguiria adorar o Senhor. Onde já se viu a casa do Senhor? Olha lá, onde estão os irmãos que deixa, onde está o pastor que deixa as cadeiras bagunçadas? Aí vai no banheiro, tudo sujo. Isso aqui está pior que outro lugar. Então, o que acontece? Se a vida não está em ordem, ela vai em algum momento resvalar no seu relacionamento com Deus. Então, a importância de nós vivermos em ordem. Então, hoje eu quero falar com você que o nosso Deus é um Deus de ordem. A primeira coisa que eu quero que você possa compreender, a razão pela qual Paulo demonstra tanta alegria. Porque o chamado do Evangelho, irmãos, é um chamado por arrependimento. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adulterava mais. Por quê? É colocando a vida
em ordem. E quando nós vamos entendendo isso, isso vai refletir o caráter de Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. Hoje conhecemos tantas coisas, mas poucos conhecemos a respeito de Deus. Pouco nos deleitamos em buscar, em conhecer a Deus. E quando nós vamos conhecer o caráter de Deus, sobre o caráter de Deus, nós vamos conhecer plenamente na sua criação. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E a terra era sem forma e vazia. Este versículo é alvo de muita discussão entre os estudiosos. Porque entre o versículo 1 e o versículo 2 há muitas especulações do que possa ter acontecido. Porque embora Deus sendo um Deus perfeito, Ele não poderia criar uma terra sem forma e vazia. E o que isso vai, e a palavra de Deus nos colabora com isso, por quê? Porque lá em Isaías, se eu não me engano, 58, fala que Deus não criou a terra para ser um caos. Ou você vai lá em Provérbios 18, Eclesiastes 18, vai falar sobre a criação da terra. Provérbios 18, vai falar sobre a sabedoria, que a sabedoria estava lá, antes de houver os pó da terra, ela instruía e falava onde que ela era o seu arquiteto e ensinava onde eram os limites da terra. Então a terra não foi criada. Alguns estudiosos dizem que a melhor tradução para o versículo 2, e a terra veio a ficar sem forma e vazia. E daí surge um monte de especulação que poderia ter acontecido para que a terra pudesse ficar sem forma e vazia. Mas uma coisa que nós temos que aprender, aquilo que a Bíblia não nos diz com certeza, claramente, não podemos afirmar com certeza. O fato é que alguma coisa aconteceu para que essa terra ficasse em desordem. A ciência diz que foi uma explosão que surgiu a vida, mas essa teoria, e é por isso que ela é chamada teoria da evolução, ela não bate com a ciência, porque a ciência tem uma lei chamada lei da termodinâmica, que a lei da termodinâmica diz que o ponto de partida do universo era organizado, e que a partir daquele ponto de organização, o universo, cada ano e milhões de anos que vai passando, este universo vai ficando desorganizado. E olha que interessante o que a palavra de Deus nos diz, que quando o pecado entrou no mundo, toda a criação entrou em quê? Em desorganização, entrou em caos. A palavra de Deus caminha junto com a ciência. E nós precisamos entender a característica, porque Deus fez o mundo perfeito. E nós precisamos entender que vivemos num mundo de caos. A partir do pecado, as coisas ficaram desorganizadas. E a tendência é piorar. Por quê? Porque quando a palavra do Senhor diz que nós estamos mortos em delitos de pecado, significa que o homem está morto espiritualmente. E se o homem está morto espiritualmente, quanto mais tempo ele passa morto, mais o estado dele de decomposição fica pior. É por isso que o homem sem Deus, ele caminha para pior. É por isso que nós, como a igreja, nós temos que perceber que o mundo só vai piorar daqueles que não temem ao Senhor. Então, o nosso Deus, nós vamos entender que desde que a desordem entrou, Deus quer trazer ordem para o nosso mundo, e nós precisamos de ordem. É por isso que na oração do Pai Nosso, quando Ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Deus está falando, eu quero que, assim como é no céu, seja na terra a vida de vocês. Assim como no céu é estabelecida uma ordem, também seja uma ordem nas nossas vidas. É por isso que nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o padrão de Deus para nós, para que nós andamos em ordem, para que nós andamos em sintonia com o nosso Deus. Nós temos que aprender, irmãos, que orar não é falar para Deus o que Ele tem que fazer, como Ele não soubesse o que tem que fazer. Nós temos que orar para Deus, para nós entendermos a vontade de Deus e entrarmos no meio da sua vontade, para que a vontade dEle, assim como é no céu, seja na terra, seja, assim como é a vontade dEle nos céus, seja a vontade dEle na nossa vida. Então, o Senhor, Ele nos traz claramente a palavra dEle, que Ele é um Deus de ordem. E nós precisamos
entender isso no mundo espiritual. Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 40, é o final, né, enquanto você abre. 1 Coríntios 14, versículo 40, é o final do que Paulo vem falando, e Paulo vem discorrendo sobre a necessidade da ordem do culto, né? Então, tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Paulo está tratando aqui as coisas espirituais da igreja. Paulo está falando a questão sobre a operação dos dons espirituais na igreja. Ele fala, olha, se tiver 2 ou 3 profetas, que cada um ao seu tempo espere um terminar de falar para o outro falar, e assim sucessivamente. Aquele que fala em línguas, se não houver quem interprete, fique quieto e fale consigo e fala com Deus. Paulo não estava aqui proibindo a manifestação dos dons de Deus na igreja, mas estava estabelecendo um padrão de culto, trazendo um padrão de ordem para a igreja. E aí o que nós precisamos entender é que quando a gente vai colocar a casa em ordem, e aí a gente começa a mexer em áreas que vai desagradar. Normalmente, quando a Lise fala, vamos limpar a casa, eu falo, vai me tirar do meu sossego. Aí eu falo, meu Deus, não tem como passar isso não, Senhor. Não. Aí ela fala, vamos limpar a casa. Aí nós homens, como é que a gente limpa a casa? Só onde passa, só no rumo. É assim ou não é? A mulher dá ordem, limpa aqui para mim. Aí a gente vai, né? Aí ela olha, tá limpo, ó. Aí ela afasta a geladeira, meu Deus. Aí você vê a sujeira. Por quê? Para colocar em ordem, nós temos que mexer, bagunçar tudo. E a gente não quer, porque, para quê? Deixa as coisas do jeito que estão. Tá bom assim. Não precisa mudar. Fica desse jeito. Aí, irmão, mas para colocar a casa em ordem, tem que bagunçar. E aí quando a gente está atrapalhando muito, se a mulher mandou você comprar no mercado, saiba que você está atrapalhando a limpeza dela. E aí você volta a casa, meu Deus, a casa está uma bagunça, é carpete fora, é sofá fora, e daquilo dá um trabalho. Mas por quê? Porque para colocar em ordem, precisa tirar as coisas do seu lugar. E nós não queremos sair do nosso lugar. A igreja estava tão boa desse jeito. Para que mudar? Não, eu queria que a igreja continuasse lá. Irmão, deixa eu te falar, Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de novidade. Deus tem nos abençoado esse ano de uma maneira sobrenatural. E aí, essa semana Deus nos deu um presente, e a gente precisava se desfazer daquele presente que Deus nos deu. E aí, porque tinha toda uma história ali, mas, meu irmão, foi bom, foi bênção, Deus nos honrou, Deus nos abençoou, mas vamos viver o novo de Deus. Eu, o Senhor, faço nova todas as coisas. Nós precisamos entender, irmão, que nós andamos em novidade de vida, e aí as épocas, as estações estão mudando, e a gente precisa perceber e mudar. Eu não estou falando mudar a igreja, não mudar a essência da igreja, porque a essência não se mexe. A igreja do Senhor é a mesma. Mas, irmãos, nós precisamos colocar ordem. Nós não queremos que as coisas se percam aqui. Nós precisamos melhorar. Não significava que tudo estava errado, mas significa, quando a gente muda, é porque assim, tem espaço para melhorar, tem espaço para mudar, tem espaço para fazer melhor, e nós temos que procurar fazer o melhor para Deus. Amém? Amém? Vocês estão muito quietos. Aleluia. Então nós precisamos entender que nós vamos encontrar um padrão de ordem. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é um Deus de ordem. Quando Deus, Ele fala para Moisés montar o tabernáculo, Ele fala, olha, não é de qualquer jeito, não pode ser qualquer madeira, tem que ser a madeira acácia, tem que ser lá a madeira. Olha, tem que ser ouro ali, tem que ser prata aqui. Olha, para montar o tabernáculo tem que ser desse jeito, para desmontar o tabernáculo tem que ser desse jeito. Olha, até no transporte havia uma ordem. A família de Levi estava ali,
e elas tinham cada um tinha a sua função. Porque, irmãos, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos, é para Jesus, então, não, se é para Jesus, vamos dar o nosso melhor. Para Jesus tem que ser o melhor das nossas vidas. Então, o que Deus está falando, o que Ele quer, é que a ordem dEle venha sobre a nossa vida, que a ordem dEle possa ser estabelecida na nossa vida. Eu quero falar uma palavra, não como um peso doutrinário, mas algo que vale nos salientar, que está lá em João, no versículo 5 ao versículo 7, nós precisamos entender, aleluia, algo que nos chama a atenção, que quando Jesus Cristo ele morreu e foi sepultado, e cobriram o corpo de Jesus, levaram para o túmulo, e João 5, versículo 7 diz assim: e ele se curvou para dentro e viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir Simão, Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. E o que me chama a atenção nesse versículo é esta parte: e sobre o que estiver a cabeça de Jesus, e ele estava dobrado à parte, separado da faixa de linho. Nós precisamos entender aqui um pouco de contexto judaico, contexto cultural. Israel viveu por mais de 400 anos, preso como escravo no Egito, e lá eles tinham o costume, não apenas para uma pessoa, mas para todas as pessoas que morressem, eles tinham a cultura do embalsamento, de mumificação. Então, eles trazem isso até essa época. Os judeus, eles enrolam, eles colocam especiarias e enrolam bem essa questão do corpo, até mesmo para transporte. Quando nós vemos aqui que o lençol estava sobre o corpo de Jesus, não podemos pensar igual o lençol que você pega para cobrir. Não, o lençol era passado como mumificado. O que nos leva a entender especificamente sobre isso, na passagem de João, no capítulo 11, quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro. E ele fala: Lázaro, vem para fora. E a ordem, quando Lázaro vem para fora, o Senhor fala: desatai-o. Por que desatai-o? Para que ele possa ficar livre. Isso faz nos imaginar como é que ele saiu de lá. Então, o corpo estava ali. Quando Maria Madalena vai de manhã, é porque pela pressa que Jesus morreu, não teve tempo de fazer as especiarias para a mumificação do corpo de Jesus. Então Maria vai logo cedo para fazer isso. Chegando lá, constata que o Senhor não está ali. E aí ela vai, fala para João e fala para Pedro. João chega lá, Pedro vê. E o que constata? Que ninguém poderia ter roubado o corpo, porque se roubasse o corpo, tinha que levar o lençol que estava enfaixado de Jesus junto. Porque o lençol, ele tinha como o corpo tivesse desaparecido dentro dele, transfigurado, passado para fora e o dali ficado. E o que chama a atenção, e eu não quero falar isso como um peso doutrinário, a palavra do Senhor diz que Jesus é o cabeça da igreja. O lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado à parte, ou estava em ordem. Jesus é o cabeça da igreja, então ele está em ordem, mas o corpo necessariamente não está em ordem. Mas ele quer que a igreja do Senhor, que o corpo do Senhor esteja em ordem, assim como a cabeça está em ordem. Então a gente precisa entender que os apóstolos, Paulo, ele tem uma preocupação muito grande, não só Paulo, conhecida sobre as cartas pastorais. Ele diz lá em 1 Tito, no capítulo 1, versículo 5, ele fala: por esta razão te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como eu lhe mandei. O que Paulo está falando aqui para Tito é que ele não era um cara fissurado em ordem. Ele não era um cara lunático, que tudo tinha que ser perfeccionista. Não era isso.
E quando ele estabelece, para deixar as coisas em ordem, não é porque estava tudo uma bagunça, mas é porque tinha coisas que podiam melhorar. Tinham coisas que poderiam ficar melhor. E aí, tanto Tito como Timóteo, eles vão colocando as coisas em dia. E porque aí isso nós temos que olhar para a nossa vida. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida, o meu padrão agora mudou. Eu tenho que agora começar a ter a minha vida em ordem. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando dia e mais dia, até ser dia perfeito. Então isso significa aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roubava mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que cobiçava não cobiçava mais. Aí vem o casal para a igreja, vivia junto, conhece a Jesus, agora qual é o padrão? É casar no papel, é estabelecer, porque é o padrão de ordem. Porque não, a igreja não é a casa da mãe Joana, que cada um faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não, porque a pregação que nós pregamos não se consiste no que eu penso, não consiste no que você acha, não consiste no que você gosta, não consiste naquilo que eu, na minha opinião. A nossa mensagem se trata dele, e somente por ele, e por meio dele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória, porque a vontade dele é que nós estejamos vivendo em ordem. E é por isso que ele vai falar, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 26 e 23 ao 26, ele vai estabelecer acerca da ceia do Senhor. E ele vai falar sobre as instruções de tomar a ceia do Senhor. E primeiro ele estabelece a ceia como um memorial acerca da vitória e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A ceia simboliza a nossa vitória sobre o pecado. E aí ele vai falar que nós temos que fazer isso em memória do Senhor. E a ceia, ela é uma oportunidade de nós refletirmos a nossa vida e de nós colocarmos a nossa vida no mesmo patamar da vida de Deus. Mas aí, ele vai falar no versículo 27, portanto, o que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. O que é então participar da ceia do Senhor indignamente? É obviamente que ele está falando de pecado. Se você tomar a ceia do Senhor em pecado, você está escarnecendo da obra de Jesus. Porque, irmão, não faz sentido nós celebrarmos a vitória sobre o pecado, participando da ceia em pecado. E é por isso que a palavra do Senhor, ela diz: examine-se o homem a si mesmo. É a capacidade que eu e você temos de auto nos analisarmos, de auto nos refletirmos a nossa vida, de ver aonde eu estou falhando, de ver aonde eu estou errando e ter a oportunidade de me consertar e participar da ceia. Mas algo que eu particularmente, irmão, não gosto de servir ceia, não gosto, embora a ceia seja muito. Por quê? Porque quando a gente vai servir ceia, a gente acaba vendo o irmão que não toma ceia. E aí, isso me faz refletir que você não entendeu o que é participar da ceia. E aí você vai falar: mas olha, eu não posso tomar ceia em pecado, porque se tomar ceia em pecado, eu vou ser réu. Mas o que eu quero te falar hoje, irmão, o que vai te tornar réu, não é se você toma ceia ou não toma ceia indignamente. O que vai tornar você réu, sabe o que é? É você permanecer do jeito que você está. Porque ao não participar da ceia, você está falando: eu não quero minha vida em ordem, eu não quero me consertar, eu estou confortavelmente do jeito que eu estou. E tem irmãos que estão 3 anos sem tomar ceia, 5 anos sem tomar ceia, 7 anos sem tomar ceia. Por quê? Porque não quer consertar. A ceia, meu irmão, o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida com ceia ou sem ceia. Por quê? Porque é o pecado que nos leva à morte, não é a ceia. Porque, irmão, se tem alguém que não podia tomar ceia, era Judas, porque o diabo estava no corpo dele. Então, irmãos, quando vier a ceia, é a oportunidade que você tem
de se autoanalisar, de se autoexaminar e falar assim, não, eu preciso me consertar e eu vou me consertar. Você acabou de participar do encontro com Deus. E aí? Aí o Jacó já está ressuscitando já. Aí não adianta. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos autoexaminar. E mais do que isso, porque a gente gosta de nos comparar com o irmão. Aí eu olho e falo assim, né? Olha o Paulo ali, ó. Paulo, meu chegado ali. Levanta a mão aí, Paulo. Meu irmãozão. Aí eu falo, em comparação com o Paulo, eu estou bonito na foto, hein? Porque o Paulo é isso, o Paulo é aquilo e tal. Mentira, que isso é uma bênção do Senhor, viu? Te admiro muito, meu irmão. E aí, eu falo, não, mas eu não. Mas quem disse que o Paulo é o meu padrão? Meu padrão é Cristo. Sede perfeitos, porque Ele é perfeito. Meu padrão é Ele. Então, quando eu vou julgar o meu irmão, quando eu for falar mal do meu irmão, eu olho para Jesus. E ver o que Jesus pensa de mim. O que Jesus falaria de mim. Porque eu preciso. E aí, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes nós também somos muito cegueta. A gente, quando eu aprendo uma coisa, Deus permite que a nossa razão seja ofendida para que seja revelado o que está no coração. Muitas vezes, irmão, quando a gente é ofendido é fácil. Mas quando a gente está dentro da razão, tem irmão que roda a baiana. Porque eu estou no meu direito. E muitas vezes Deus permite que a liderança fale com você. Deus permite que o seu patrão fale com você, que o seu marido fale com você, que o seu filho fale com você, que o seu pai fale com você, para ver aonde está qual vai ser a sua reação diante do acontecimento. E a maior prova que Deus está fazendo na minha vida não são as bênçãos materiais. A maior riqueza que Deus tem feito em mim nesse ano é dentro de mim mesmo. Deus tem me mudado. E eu aprendi que, independente das afrontas, o que vai determinar como você vai obter a vitória é a forma que você vai reagir. Porque se eu creio que Ele é meu advogado, Ele vai pelejar por mim. Eu não preciso fazer mutim na igreja, eu não preciso levantar grupo, porque, irmãos, uma coisa eu sei, o meu Redentor vive, por isso eu posso crer no amanhã. E aí, irmãos, aí a pessoa fica, não, mas agora, olha essa cor dessa igreja, eu não consigo adorar com essa cor. Deixa eu te falar, o problema não é a cor, não é a cor o problema, porque independente da cor, independente de onde você está, da situação que você esteja, o céu pode estar caindo sobre a tua cabeça. O importante é que se você crê no Senhor, você vai continuar louvando e adorando a Ele de todo o teu coração. Pode estar o faraó atrás de você, pode estar o Egito atrás de você, pode estar a maior guerra, mas se você começar a adorar, Ele virá a você, porque Ele não resiste um coração quebrantado, um coração compungido. Por isso, o problema não é a cor da igreja, o problema não é as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. O problema, irmãos, é onde está o nosso coração. Lúcifer estava no céu. E aí o que aconteceu? Se tinha um lugar que não devia pecar, era no céu. E Lúcifer se rebelou aonde? No céu. Adão e Eva estavam aonde? Estavam no paraíso. E Adão e Eva pecaram aonde? Se tinha um lugar que não era para pecar, era no paraíso. E eles pecaram no paraíso. Porque aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se o seu coração estiver aqui, irmão, você não vai ver problemas, você vai ver soluções. E você, quando vê um problema da igreja, seja você a resposta da solução do problema da igreja. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Porque quando eu estou compromissado com a minha casa, eu luto pela minha casa, eu me esguelo pela minha casa, eu guerreio pela minha casa, eu não abro mão da minha casa, porque ela é a minha casa. Mas se eu não tenho compromisso, eu vou abrir mão. Eu saio daqui porque tem outra igreja ali, porque tem outra igreja lá. E quando você achar uma igreja perfeita, não vá lá, porque você vai estragar ela. Porque o problema são nós, irmãos. Não é. Eu queria tanto que a Lise mudasse, mas, irmão, quem tinha que mudar era eu. Eu que era ignorante, eu que era o chato.
Eu quero o brigador, eu quero o ranzinza. A gente quer que os outros mudem, mas quem tem que mudar somos nós. É porque o nosso interior não está em ordem. Tem um livro que eu tenho lido, e é um livro que Deus me trouxe, eu li na minha infância, que se diz: ponha em ordem o seu mundo interior. Ele é do Gordon MacDonald, é uma edição de 1982, como esse livro é atual. E aí ele foi relançado em 1986, e agora tem uma nova edição pela editora Betânia. E é interessante, irmãos, que quantos de nós temos uma vida de aparência? Na igreja somos o tocha, na frente dos irmãos somos educados, mas em casa somos um cavalo, no trabalho fazemos falcatrua, e aí na igreja de domingo nós estamos aqui adorando a Deus. Não, irmãos, nós temos que viver em ordem. É por isso que nós temos que falar para Deus: sonda-me, ó Deus. E quando às vezes os nossos olhos não estão enxergando os nossos defeitos, nós precisamos falar: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Você não conhece o meu coração, mas Ele pode conhecer o meu coração. Vê se há em mim, não no meu irmão, um caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Se nós formos lá, a palavra do Senhor lá em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1, quando o Senhor, Ele manda Isaías falar com o rei Ezequias. Então naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias aqui tinha mais ou menos 39 anos. Ninguém com 39 anos quer morrer. A ordem do Senhor foi: coloque a tua casa em ordem. Eu creio que Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus, quando a gente vai orar e Deus mostra um crescimento, e Deus quer derramar um crescimento, Deus quer derramar uma prosperidade, mas não é algo que é dele. Mas se nós não nos organizarmos, não tiver com a casa em ordem, não podemos experimentar esse crescimento. E aí a ordem do Senhor põe a tua casa em ordem. O que vai nos colocar a nossa vida em ordem, irmãos, é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos caminhar com a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nela de dia e de noite. Nós precisamos, irmãos, nós temos que entender se o que nós pregamos é de fato verdade. Nós não podemos tratar de moderada importância. Se não é verdade, não tem importância nenhuma nós tratarmos de moderada importância. Mas se é importante, e essa palavra, se você crê que ela é verdade, nós temos que levar essa palavra a sério. E nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar o nosso mundo interior em ordem. As nossas finanças têm que estar de acordo com a palavra do Senhor. A minha família tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. A criação dos meus filhos tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. O meu trabalho tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Eu como patrão tenho que estar de acordo com a palavra do Senhor. Eu como cidadão eu tenho que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque nós somos luz e sal desta terra. Então é a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus que nos guia. E nós temos que viver pela palavra de Deus. Não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos pela palavra de Deus. E é por isso que nós temos que amar a palavra do Senhor. E mais do que isso, Ezequias foi lá, chorou e falou: Deus, me perdoa. Não, Deus, eu prometo fazer um monte de coisa. Não, eu vou andar nos teus caminhos se você... Aí o Senhor, na mesma hora, se compadeceu e deu mais 15 anos de vida para ele. E aí, quando deu os 15 anos de vida, Amós colocou a casa dele em ordem? Não. Parece soar ridículo, mas quantos de nós já fizemos promessa? Deus, se o Senhor restaurar o meu casamento dessa vez, mas dessa vez eu vou mudar. Aí Deus restaura o casamento, a gente não muda. Ah, Deus, mas se eu passar na faculdade, eu vou ser fiel ao Senhor. Chega na faculdade, já passei na faculdade mesmo, vou cuidar da minha vida, vou experimentar as coisas do mundo. Ah, Deus, não, vem, faz isso por mim. E quando Deus faz, o que a gente faz? Já deu mesmo, né? Ei, Deus não vai tomar. E aí, passaram-se 15 anos. Passaram-se 15 anos. Lá em 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou. E lhe deu um sinal.
mas não correspondeu aos benefícios que fora feito, porque no seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Deus tem nos favorecido, Deus tem tido misericórdia sobre nós, e Ele tem dado a oportunidade. Quantos começaram esse ano? Esse ano vai ser diferente. Nós estamos no meio do ano, e o que você prometeu para Deus, você não tem cumprido. Ah, se o Senhor me der uma nova oportunidade. Irmãos, aquilo que a responsabilidade não era de Deus, era de Ezequias colocar em ordem a casa. É Ezequias que tem, é você que tem que colocar a sua vida em ordem. Não é o pastor, não fica culpando o pastor, não fica culpando o líder de célula. A responsabilidade de criar os seus filhos é sua, não é da igreja. É você que tem que ensinar a criança no caminho que deve seguir, e quando ela for grande não vai se desviar dele. É você, mãe, é você, pai, que tem que cuidar dos seus filhos. Nós aqui temos que instruir, não temos que ficar criando atividade para o seu filho desviar. É a palavra de Deus que você dá dentro da sua casa, para o seu filho resistir os dias da faculdade. Fique-se de pé na presença do Senhor Jesus Cristo.